Olá! Os desafios da educação no Brasil são imensos e vão da pré-escola à pesquisa científica, passando pela formação dos professores. O Expressão Nacional de hoje escolheu falar de dois desses desafios: a alfabetização e o financiamento da educação. A alfabetização porque o presidente Jair Bolsonaro acaba de instituir uma política nacional de alfabetização. O financiamento porque, se nada for feito, o Fundeb será extinto no ano que vem. Para debater esses temas, eu recebo hoje a deputada Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal. A também deputada Tabata Amaral, do PDT de São Paulo. João Marcelo Borges, diretor de Estratégia Política do movimento Todos pela Educação. E Nair Cristina da Silva Tuboiti, pesquisadora e especialista em alfabetização. Muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite para esse debate. E eu quero começar mostrando uns números que foram produzidos pelo Todos pela Educação, que fala um pouco sobre o desempenho dos nossos jovens na escola. Então, a gente tem aqui, nos últimos 10 anos, o 5º ano do Fundamental. O 5º ano do Fundamental apresenta uma melhora significativa. Em 2007, em língua portuguesa, quase 28% dos nossos jovens, dos nossos crianças, tinham desempenho dentro do esperado. Houve um crescimento significativo, mais do que dobrou e chegou a quase 61% em língua portuguesa. E em matemática, houve também um crescimento significativo, mais do que dobrou, passou de 23,7% para quase 49%. Esses números são de escolas, tanto das redes pública quanto privada. E aqui eu quero destacar o avanço experimentado pelo Acre, pelo Ceará e por Goiás, apesar de serem estados com condições socioeconômicas desfavoráveis. Em seguida, a gente tem o 9º ano do ensino fundamental. E aí a gente percebe que houve também um melhor desempenho, mas não tão bom quanto até o 5º ano. A língua portuguesa saiu de 20,5% para quase 40%, não chegou a dobrar. E em matemática, de 14,3%, aqui um crescimento um pouco menos significativo para 21,5%. Também nesse intervalo de 2007 para 2017. Aqui merecem destaque 2 estados, o Ceará, mais uma vez, e Goiás. E aí, para a gente terminar aqui essa parte dos números, quando a gente vê o ensino médio, aí a gente percebe que os resultados não são nada alvissareiros. Na língua portuguesa, em 2007 para 2017, subiu menos de 5 pontos percentuais. Em matemática, houve uma redução no desempenho esperado dos nossos jovens. Então, eu começo a nossa conversa ouvindo a deputada Tabata Amaral, do PDT de São Paulo. Deputada, a educação é uma das suas bandeiras aqui na casa, E a defesa do Fundeb é um dos pontos que a senhora vem defendendo muito. Eu estava olhando um estudo desenvolvido pelo Instituto Ayrton Senna, sob comando do economista Ricardo Paz de Barros, e ele mostra o seguinte, que o Brasil praticamente atingiu os 6% que havia se comprometido alguns anos atrás no encontro de lideranças mundiais. Em termos reais, o Brasil vem crescendo mais que 10% ao ano. Então, o esforço de financiamento do Brasil melhorou significativamente. Mas a gente ainda percebe, sobretudo no ensino médio, que os resultados não são tão bons. Então, a minha pergunta para a senhora é, além da gente garantir que o Fundeb continue existindo, o que pode ser feito para que os resultados sejam melhores? Acho que cada vez que me convidam para falar sobre financiamento da educação, que é um tema tão árido, tão seco, de forma tão aberta, eu fico muito feliz, porque eu acho que a gente está ganhando um pedacinho do espaço que a educação tem na agenda nacional. E acho que só explicar para quem nunca ouviu o que é Fundeb, o que é esse negócio. O Fundeb é um fundo que é responsável hoje por 60% do financiamento da educação básica no Brasil. A gente está falando lá na ponta, transporte escolar, salário de professor, infraestrutura, material didático, ou seja, ele é muito importante para a educação básica. E esse fundo, por não estar na Constituição, ele vence no próximo ano. Então, se a gente não se mobiliza aqui no Congresso, no governo, como sociedade, a gente vai perder muito na educação. E aí, falando sobre a sua pergunta, a gente tem que primeiro colocar na Constituição. Eu não posso ter um mecanismo que é tão importante para a educação, dependendo de cada governo. Se é prioridade, se não é, tem que estar na Constituição e ponto. Primeira coisa. O segundo ponto, a gente tem que torná-lo mais redistributivo. É verdade que o Brasil tem um investimento em relação ao PIB que é alto na educação. Mas quando a gente divide pelo número de alunos,
a gente vê que o debate é um pouco mais complexo. Não é que tem dinheiro demais e não é só que tem dinheiro de menos. Tem uma coisa aí no meio do caminho. E aí tem um outro agravante, é que ainda hoje tem uma desigualdade muito grande entre municípios. Tem município que tem menos de R$ 400 por mês por aluno, para dar conta de tudo, professor, transporte, aprendizado, etc. Então tem que estar na Constituição, tem que ser mais redistributivo, tem que ter uma participação maior da União, que é da federação, para garantir todo mundo lá no mínimo. E aí, por último, e essa é uma visão muito que eu sei que o Paes de Barros e outras pessoas também defendem, tem que ser um mecanismo de boas práticas. Na minha visão, o Fundeb tem que garantir que quem está acabando com indicação política para diretor escolar, quem está implementando uma carreira séria para os professores, quem está investindo na educação e conseguindo melhorar um pouquinho que seja, tem que ter um incentivo através do fundo. Deputado, deixa eu tirar uma dúvida agora que surgiu. O valor mínimo para o estudante do Fundeb não é pouco mais de R$ 3.000? E sendo menos que isso, a União tem que complementar em até 10%? Isso a gente está falando do ano. Então, e acho que mesmo quando a gente fala desse valor de 3 mil e pouquinho ano, ele é um valor muito baixo ainda. Quando você pensa que muitas escolas particulares trabalham com muito mais do que isso por mês. Então, sim, tem municípios que têm muito mais do que isso, e aí a gente fala de um problema de redistribuição, mas tem municípios trabalhando com muito, muito pouco. Então, antes do Fundeb, se calcula, aí jogando mais para ficar aproximado, que tinha município investindo 50 vezes mais por aluno do que outros. Uma disparidade gigantesca. Hoje, com o Fundeb que a gente tem, isso sai de 500 vezes para 50 vezes. Ainda é muito. Ainda é muito. Então, temos um bom trabalho aí pela frente. João Marcelo Borges, do Todos pela Educação, me valendo ainda do estudo do Paes de Barros no Instituto Ayrton Senna, ele chama atenção, por exemplo, para o fato de que Chile, Malásia e China, um ano a mais de escolaridade gera em torno de $3.000 na renda anual do país. Na Coreia, isso chega a $7.000. E o Brasil, apesar desse esforço todo que a gente vem fazendo, isso está empatado. Por que você acha que existe esse descasamento tão grande entre o esforço em investir mais em educação e o ganho efetivo em produtividade? Bom, obrigado, Maristela, primeiro pelo convite, um prazer estar aqui. Acho que a primeira resposta que a gente tem que dar quando a gente faz essas comparações é entender o momento que nós estamos. O Brasil alcançou o mesmo percentual de alunos matriculados nas escolas que o Chile tinha em 1930, somente em 1980. Medidas de produtividade, bônus salariais, como os calculados pelo PB, não são correlacionados somente com a educação. Nesse mesmo período, a gente teve uma desindustrialização muito forte, a gente tem um parque de maquinário muito defasado na indústria brasileira. De toda maneira, dito isso, só para deixar claro que essa não é uma relação de causalidade única, é só a educação que gera isso. De toda maneira, isso é um reflexo óbvio da baixa qualidade da educação brasileira. Talvez até daquele grupo de ensino médio, né, que eu comentei na abertura, que é o que menos teve melhora na performance. Certamente, tanto do nosso ensino médio, como depois do nosso ensino superior. Nós também temos experimentado um aumento nos percentuais de alunos que entram nas universidades e que concluem o ensino superior, mas muitas vezes em cursos que agregam pouco em termos de produtividade econômica. Chile, Malásia, esses países escolheram caminhos de desenvolvimento econômico e têm planos de desenvolvimento econômico nacionais que nós não temos há muitos anos, não é? Então, de fato, não é apenas um resultado derivado da educação, mas é sim um reflexo da baixa qualidade da nossa educação, sobretudo quando a gente entra aí nessa fase do que a gente chama transição escola-trabalho. Seja ela logo depois do ensino médio, ou do ensino técnico profissional, seja ela depois do ensino superior. Professora Nair Cristina Tuboit, já que a sua especialidade, né, é a questão da alfabetização, né, eu queria ouvi-la não só como especialista
teórica, mas como prática, porque é professora da Secretaria de Educação também no Distrito Federal, né? A alfabetização no Brasil, entre 2014 e 2016, ela praticamente estagnou, segundo as pesquisas mostram. Segundo a Avaliação Nacional de Alfabetização, em 2016, 55% das crianças com 8 anos de idade não conseguiam ainda ler efetivamente, né? E aí eu queria ouvi-la em relação a essa questão do Fundeb na remuneração desses profissionais que estão trabalhando com alfabetização, mas fique à vontade para falar de outras áreas também, né? No treinamento permanente desses profissionais, como é que você acha que esses recursos do Fundeb podem ser mais bem aplicados na educação? Okay. Primeiro, obrigada por estar aqui, por essa oportunidade, né? Eu venho aqui mesmo representando o profissional que está lá no cotidiano da escola, né? Que é o lugar que deveria ter a voz mais audível e, no entanto, infelizmente, não é bem assim que acontece. Vamos ser realistas, né? Eu estou trazendo essa demanda, né? E muito obrigado por esse espaço, né? E obrigado a todos, né? Por podermos discutir e, quem sabe, daqui sair elementos contributivos para vocês que estão aqui nos representando, né? E dizer o seguinte, o meu foco é a alfabetização, né? Eu estou na secretaria há 29 anos e da sala de aula, a coordenação e propriamente a minha pesquisa é voltada para a alfabetização. E toda essa minha paixão tem um vínculo com uma comunidade científica que vem fazendo um trabalho de renome, no entanto, não consegue avançar por conta de inúmeras questões políticas, sociais, né? Eu trabalho com uma comunidade científica que se chama GEMPA, Grupo de Estudos sobre Educação, Metodologia de Pesquisa e Ação. E nós trabalhamos voltados para a alfabetização. E nós comprovamos com o nosso trabalho, que já foi vinculado ao MEC, com inúmeros programas, inclusive nessa casa, em 2000 nós realizamos um projeto de alfabetização de adultos, 127 adultos terceirizados que nós alfabetizamos aqui, com a então deputada Esther Grossi, né? Então, todo esse nosso trabalho, essa história de 49 anos, ela vem mostrando que é possível alfabetizar a todos, porque todos podem aprender, todos têm potencial. Mas para isso é necessário investirmos realmente na educação, lá no chão da escola. É necessário investir nessa formação do professor com qualidade. Nós crescemos? Sim. Os investimentos na área da alfabetização cresceu? Sim. O índice de crianças na escola aumentou? Uau! Mas e a qualidade? Onde é que está? Nós temos uma proposta de 3 anos até os 8. Aí no DF a gente já fez um ajuste até os 7. Mas se nossos filhos se alfabetizam aos 6 anos de idade, por que a classe popular não pode? O que ela tem de diferencial que ela não pode ser alfabetizada? E essa é a nossa luta. Hoje eu estou numa escola em Taguatinga e nós estamos trabalhando nessa perspectiva de um projeto que alfabetize lá na escola as nossas crianças aos 6 anos. São crianças que vêm de acampamentos. Nós estamos no centro do Brasil, né? E o centro do Brasil tem pobreza e muita pobreza. Tem muita carência. E crianças que usam o transporte escolar, mas transporte escolar com uma série de problemas. Horrível. Tá lá. Tem o dinheiro, tem o transporte, mas muitas crianças não chegam, não vêm. Por quê? O que está acontecendo nesse transporte que a gente não consegue trazer todas as crianças todos os dias? Porque outra questão, a criança que falta não aprende. É preciso estar na sala de aula. E os nossos pais são trabalhadores. Sim. Muitos deles analfabetos. A gente tem aí índices que ainda são assustadores, né? Nós estamos no século XXI e a gente ainda tem um alto índice de analfabetos no país. E temos no país uma equipe que trabalha muito bem para a gente avançar nesses índices, mas a gente insiste em alfabetizar até os 8 anos de idade. E mesmo indo até os 8 anos de idade, a gente ainda tem o quê? Em torno de 50%, porque alfabetizar não é só ler, é ler e escrever, é agregado. E a pesquisa separa. A pesquisa mostra um índice para leitura e um índice para escrita.
Na verdade, quem se alfabetiza? Aquele que lê é aquele que escreve. E como se alfabetiza? É a grande questão. É a didática. A gente não tem um investimento na didática. A gente tem um investimento teórico. Mas do ponto de vista didático, deixa muito a desejar. Nós vamos falar um pouquinho mais à frente sobre o decreto que foi assinado pelo presidente, e aí eu vou querer ouvi-la em relação a essa questão de métodos e coisa parecida. Para quem não é de Brasília e não sabe, não conhece Taguatinga, Taguatinga é uma cidade satélite, vizinha a Brasília, como a gente chama aqui. É como se fosse um pequeno município, um distrito vizinho aqui a Brasília. Deputada Paula Belmonte, cidadania do DF. Deputada, a professora trouxe para a gente aqui um ponto que eu gostaria de tratar no nosso programa. Ela falou de exemplos de coisas que são bem-sucedidas. Eu comentei na abertura do programa alguns estados que, apesar de serem estados pobres, Acre, Ceará e tal, têm apresentado resultados positivos, vem crescendo significativamente. E a minha pergunta é, o que falta no Brasil para que esses municípios, os estados, que são bem-sucedidos, que podem ser referências de melhores práticas, que isso seja expandido para o restante do Brasil, como acontece nas empresas. As empresas fazem isso, identificam as melhores práticas, o que a gente chama de benchmarking, e levam para as outras empresas. Por que na administração pública, por que na educação isso não acontece? Por que o Ceará, o Espírito Santo, Goiás não servem de modelo para levar, obviamente, respeitadas as questões regionais, mas levar esse processo bem sucedido para outros estados? Bom, nós estamos aqui conversando e espero que a gente chegue a essa conclusão, né? Porque se fosse tão fácil, já tínhamos feito, né? Mas eu acho que nós temos aí uma grande boa vontade e muitas pessoas pensando a respeito disso, porque hoje, mais do que nunca, eu acredito que isso é um debate que está vindo com muito calor e muitas pessoas comprometidas com isso, não comprometidas na educação, de estarmos falando sobre temas ideológicos, mas sim na educação como ela tem que ser vista, a educação como prioridade nacional. Eu quero inicialmente agradecer a oportunidade de estar participando desse programa junto com pessoas que eu admiro e fiquei muito feliz de saber que a professora Nair está aqui, apesar de não conhecê-la, somos da mesma cidade e o que ela trouxe é um relato de uma capital federal com índices baixíssimos, né? Quando você vai comparar, inclusive, com relação ao Ceará, o menor índice do Ceará é o nosso maior índice, né? Então, assim, é realmente assim, muito triste de nós vermos. Eu vejo que a educação, primeiro, como ela tem que ser vista como uma prioridade nacional, mas a educação a gente não pode olhar como se assim, esse daqui é um copo em branco. A gente tem que entender o que está em volta da educação. Quando uma criança ela vai ser alfabetizada, a professora acabou de falar aqui, uma criança que falta, ela não aprende, mas por que ela faltou? Né? Eu sempre gosto de trazer uma questão que muitas pessoas não falam a respeito da alimentação. Como é que nós estamos recebendo esse aluno dentro da nossa escola? Né? As pessoas estão passando fome. Né? Então, assim, tem muitas pessoas passando fome aqui. Então, a gente tem que trazer a educação olhando de uma forma mais ampla. O que significa isso? Quem é aquele professor que está lá na ponta? Como é que chega? Por que recurso? Eu acredito que realmente tem. Agora, precisa de uma boa distribuição, como disse a deputada Tabata aqui, e principalmente de uma boa gestão. Porque nós estamos falando de um país continental. Né? Então, hoje mesmo eu estava com uma diretora de escola que nós temos um plano de educação que foi mostrado pelo governo, excelente, muito bonito, falando de trazer de tecnologia, de trazer tablet, de trazer essa oportunidade para as crianças terem todo esse conhecimento, mas aí quando a gente olha lá na ponta, a escola está faltando papel. A escola não tem um banheiro, a escola não tem a quantidade de merenda adequada. Não tem segurança. Não tem segurança. Então, eu vejo que quando a gente fala de educação, nós temos que falar de tudo que em volta dessa educação, inclusive a família. A família do jeito que ela tem que ser. Não estou aqui questionando o que é a família, não é esse o problema. Mas aquela criança tem um responsável e que ela faz parte de um núcleo. Quando o país começar a encarar que a educação, ela faz parte de todo um sistema e olhar isso como seriedade, como pauta nacional, nós vamos avançar. Eu vejo uma situação muito assim, para mim aqui, o reflexo da educação, primeiro, a falta de valorização do professor. Não é só a questão de nós estarmos pagando bem ou mal um professor. Não é só isso. É a questão de atualizar aquele professor se sentir pertencente a um processo de educação. Primeira coisa é ele sentir isso. Agora também quero testemunhar que eu
eu como uma grande defensora, principalmente da pauta da primeira infância, a gente percebe o seguinte, quando o país começa a encarar aquela criança com toda essa, vamos dizer, esse mundo que existe naquele ser em volta, é um país que é o que você acabou de falar. O investimento vai trazer um reflexo de, eu falo assim, é um investimento. Investimento. Né? Quando eu trago assim, Ninguém pode falar em gasto com educação. não gosto de Educação falar é investimento. E na realidade, investimento. a educação ela não é só o aprender, ler e escrever. É aprender, ler, escrever e compreender. Né? E compreender, que eu acho que esse que é o grande ponto, porque muitas pessoas sabem ler e escrever, mas quantas já sabem realmente compreender? Então, eu acho que é isso que nós temos que estar buscando, primeiro, é o contexto que envolve a educação, a escola ter uma participação daquela comunidade. Então, assim, muitas das vezes nós vemos aí o reflexo quando fala do transporte escolar aqui no Distrito Federal, apesar de ser uma cidade pequena, tem crianças que saem 11h30 da manhã, sem almoço, ou às vezes com um almoço muito precário dentro da casa, pega um ônibus, fica 1 hora e pouco dentro do ônibus, chega na escola 2 horas da tarde, ela vai lanchar às 3. Aí eu quero saber, essa criança vai aprender com a mesma qualidade daquela criança que chega e anda? Não anda até essa escola? Então, na realidade, o tema educação, ele não só pode vir só com a pauta, olha, nós temos tanto e vamos investir na coisa. Temos que investir em todo o sistema. Como que é o sistema? Será que esse sistema é o mais adequado? Escolas com mais de 1.000 alunos? Como que uma diretora consegue administrar a individualidade de cada um? Então, são temas que eu acho que, assim, que é importante quando a gente traz a qualidade da educação do Brasil, a gente tem que trazer principalmente esse tema do quê? O que a gente entende como educação? É aprender a ler e escrever ou aprender a ler, escrever e compreender e entender os sistemas que nós vivemos? Eu acho que é por aí que a gente começa a melhorar a nossa educação no Brasil. Deputada Tabata, a deputada Paula Belmonte falou muito sobre a questão dos professores, da valorização dos professores, não só da questão da remuneração, né? O Todos pela Educação fez uma pesquisa junto com o Itaú Social que revelou que 29% dos professores exercem uma segunda profissão, uma segunda atividade, né? Com certeza a professora Anaí vai falar bastante, vai falar com a gente sobre isso. Mas eu queria ouvi-la, como é que... E a gente sabe da importância, do peso que tem o professor na sala de aula, muitas vezes numa sala de aula que não tem as condições adequadas, a criança não se alimentou direito, mas o professor, muitas vezes, ele consegue superar tudo isso, romper todas essas barreiras e trazer essas crianças para um bom resultado. Muitas vezes isso acontece, né? O que o Fundeb pode fazer, né, nessa nova regulamentação para tentar melhorar essa questão dos professores? E acho que só dizer a felicidade de estar nessa conversa com uma professora, que geralmente acaba ficando de fora dos principais debates. Então, mais disso, por favor. E falando da sua pergunta, acho que a primeira coisa é entender que, e a Priscila do Todos pela Educação fala muito sobre isso, a gente ainda tem aquela cultura de que ser professor é um bico. Você é professor e você faz o que mais? E não sei o que lá. E a gente não entende a dificuldade, a complexidade da profissão. E aí a gente tem que falar de várias coisas. Salário é relevante, condições de trabalho tem que falar também, seleção inicial, e é isso que a Priscila fala com muita força. Queremos os melhores alunos do ensino médio virando professores. Em alguns países eles são selecionados. É a nota mais alta do Enem desses né? países, e no Brasil é a nota mais baixa. Isso tem que mudar. E aí eu queria falar de uma outra coisa, e já conecto com o Fundeb, que é uma política nacional de formação docente. Isso foi começado, está lá no MEC, mas está paralisado, está engavetado por enquanto. E quando a gente fala de uma forma ampla, de uma política nacional de formação, é você dizer, depois de 4 anos, eu espero o quê desse profissional? Ele tem que ter essa e essa habilidade, ele tem que ter uma porcentagem muito maior de formação prática do que ele tem hoje. Comparando com a Singapura, fica até estranho. A gente inverte uma porcentagem gigantesca teórica, que é importante, mas não é só isso que é importante. Uma porcentagem prática bem pequenininha, e aí sendo um pouco mais ousada, por que não ter uma especialização? A gente não tem para medicina? Porque não me entra na cabeça que a mesma formação vai dar conta de quem vai ter que cuidar dos primeiros anos, da alfabetização, quem vai ser cuidador, etc., e de quem vai ser coordenador pedagógico, de quem vai ser um gestor. Então, a Política Nacional de Formação que diga, olha, é isso que a gente quer, ensino à distância faz sentido nesse contexto, até aqui e não no todo, jogando mais uma provocação.
com essa especialização, com esse componente prático, e a gente tem que fazer pressão. Está engavetado no MEC, é uma coisa super importante e para mim o Congresso pode contribuir muito nessa A Frente Parlamentar formação. tinha uma reunião com o ministro ontem prevista. Essa reunião aconteceu? A Frente Parlamentar da Educação? Até onde eu sei, não. Não. Eu acho que Eu não. estou olhando aqui né? com outras pessoas que estão participando da frente. Não. Até onde eu sei, não. Acho que E a aí- professora Dorinha, Ela a deputada esteve, professora Dorinha esteve com o Sim. ministro, mas eu acho que para falar da PEC dela sobre o Fundeb, eu acho que não teve como uma reunião presidente da frente. frente. E aí, conectando com a sua pergunta, eu falo muito dessa política nacional de formação porque ela é um sonho que eu tenho. E aí, como que a gente faz para isso cristalizar na ponta? A nossa Constituição não permite que eu fale aqui do Congresso, está proibida a indicação política para diretor. Meu sonho, mas não é possível. Não dá para eu falar, é obrigatório que municípios cumpram um piso. Não dá. É tudo indicativo. Então, a gente tem que usar o Fundeb para gerar incentivo. Eu tenho que falar, municípios e estados que criem, porque muitos não criaram ainda, e implementem de forma séria uma carreira do magistério, com passos, com pontos, vai receber mais dinheiro. Municípios e estados que levem a sério a formação continuada de seus professores vão receber um pouco mais. Municípios e estados não que receberem as maiores notas, mas que conseguirem melhorar o nível da educação, ver o delta disso, também vão receber um pouco mais. Porque senão a gente fica criando vários desejos aqui do Congresso, do que a gente sonha para a educação na ponta e depende da vontade política para executar lá na ponta. Então, para mim, o papel do Fundeb é esse, é garantir o mínimo, ser mais redistributivo, maior complementação, mas também gerar incentivo para quem está na ponta levar a educação a sério. Tá, a gente vai fazer um breve intervalo e aí na volta, João Marcelo, eu vou querer ouvi-lo exatamente em relação a isso. Esses incentivos, parece que o Todos pela Educação tem uma proposta de incentivos para que os municípios e os estados possam receber mais, né? A gente vai para o intervalo e a gente volta já já, falando sobre Fundeb e um pouco mais sobre alfabetização. Até já. A Inspeção Nacional está de volta. Hoje estamos falando sobre a Política Nacional de Alfabetização, lançada na semana passada pelo presidente Jair Bolsonaro, e sobre o Fundeb, que pode terminar no ano que vem se nada for feito. João Marcelo Borges, do Todos pela Educação, eu terminei o bloco anterior falando sobre um estudo que vocês fizeram junto com o Itaú Social, sobre a questão dos professores. E a deputada Tabata colocou a ideia de, entre aspas, premiar, né, os estados e os municípios que mostrarem que têm resultados melhores, que estão fazendo a sua parte. Eu sei que o Todos pela Educação tem uma proposta também, né, de ajustar o Fundeb de acordo com o desempenho. Qual é a proposta? Então, na verdade, nós temos uma proposta pública, nós temos várias propostas que foram construídas ao longo do ano passado, com mais de 80 especialistas, gestores públicos, professores, acadêmicos, mas também ouvindo professores, alunos em amostras representativas do país. E numa coalizão de organizações da sociedade civil, a gente chama isso de Educação Já. E a gente apresenta diretrizes de médio prazo e um conjunto de medidas de curto prazo para este mandato. Uma delas é sobre o sistema de financiamento da educação básica. E aí, se me permite voltar a um comentário do bloco anterior, é verdade que o nosso esforço fiscal é de 6% do PIB, mas o nosso gasto em educação básica é menos da metade do gasto da média da OCDE, dos países, digamos, do conjunto dos países mais ricos. E o tempo todo a gente está comparando o nosso desempenho com esses países. Então eu vou dar 2 números só. Nossos alunos ficam em média 4 horas e meia dentro de sala de aula, enquanto nos países da OCDE os alunos ficam cerca de 7 horas. E nós gastamos cerca da metade. Como o nosso desempenho não é menos que a metade, em termos de eficiência, se eu fosse fazer um cálculo muito econômico aqui, a gente não está muito distante da eficiência, não. A gente tem problemas de eficiência, a gente tem problemas de volume de recursos para a educação básica, mas tem problemas de gestão desses recursos também. Dito isso, em relação ao Fundeb, aí, pedindo vênia para discordar aqui da deputada Tabata, nós achamos que, e tivemos essa discussão no âmbito de um grupo de trabalho com vários especialistas,
nós achamos que o Fundeb deve ser preservado como uma linha para insumos básicos da educação. Por quê? Porque se a gente acrescenta a ele, no modelo atual, que precisa ser revisado na forma de PEC, e portanto com todas as dificuldades de tramitação, se a gente acrescenta outros mecanismos, você pode ter alunos sendo prejudicados por um mau gestor, se eu não garanto o mínimo necessário para aquela aula ocorrer. Mas a gente tem uma proposta que torna muito mais equitativa a distribuição dos recursos do Fundeb. Se não houvesse nenhum aumento de gastos, pela nossa proposta que a gente apresentou semana passada na marcha dos prefeitos e também numa reunião no Ministério da Economia, o valor ano-aluno total mais baixo do Brasil subiria de R$ 2.900 para R$ 3.800, sem acrescentar um centavo, só distribuindo melhor o recurso que existe. Mas a gente tem uma outra proposta, e aí é onde concordamos com a deputada Tabita, eu acho que há grande concordância no Brasil já hoje sobre isso, porque inclusive é um dos elementos de sucesso do modelo cearense, que você tem outras formas de transferências de recursos às quais você pode associar elementos de indução à qualidade, incentivos para bons resultados e tal. Um exemplo claro, que eu espero que possa graçar aqui no Congresso Nacional, haja uma discussão inicial e o Todos pela Educação tem participado dela, é a redistribuição de uma parte do ICMS nos estados, que é de livre decisão dos estados. É isso que o Ceará fez. O Ceará disse, eu vou atrelar uma parte do que é livre para eu escolher a resultados educacionais. Mas o Ceará foi tão inovador, Maristela, desculpa estar me alongando, mas é porque é um modelo que eu acho que vale ser espalhado para o Brasil todo. Que é a sua pergunta, por que a gente não está conseguindo fazer isso, né? Mas eu acho que a gente vai começar a fazer isso. E aí eu citaria Fundação Lehman e Instituto Natura, estudaram muito, junto com o Movimento Colabora Educação, estudaram muito o modelo do Ceará e outros modelos do que a gente chama de regime de colaboração em educação, como a Constituição chama, e vão começar a apoiar vários estados esse ano para replicar esse modelo em outros estados, como você disse, adaptando às condições locais. Mas só voltando, o Ceará, para além de premiar os municípios, né, o estado do Ceará na distribuição dos recursos do ICMS, aqueles que alcançam melhores resultados, fez outra coisa muito inovadora, que aposto que a professora vê isso o tempo todo dentro das salas de aula, que é dentro das escolas. O Ceará fez o seguinte, as escolas que têm melhor resultado e os municípios que têm melhor resultado apoiam seus vizinhos que têm mais dificuldade, porque todo mundo pode aprender, todo mundo pode se desenvolver, não é o sentido de penalizar quem vai mal, de como eu te puxo para cima, em vez de como eu te empurro para baixo. Professora, quero ouvi-la em relação a essa ideia dessa proposta de quem sabe mais ajuda quem está com melhores resultados, ajuda quem está com resultados não tão bons. Como nós sabemos, nós somos seres marcados pela capacidade de aprender e aprender na interação com o outro. Porque nós somos sociais, tudo que nós aprendemos é na relação com o outro. E lá no interior da sala de aula, a nossa proposta é o quê? É um trabalho que articule os diferentes saberes, porque nós aprendemos com quem sabe mais, com quem sabe menos, com quem sabe igual. E redimensionar a estética da sala, né? Porque a sala, tradicionalmente, é um atrás do outro. Ela já, por si só, denuncia o ensino individualista, o ensino onde o professor é o centro e o aluno é o receptor. E a gente redimensiona isso por meio dos grupos. Nós temos toda uma proposta de constituição desses grupos com foco na aprendizagem. E é exatamente na lógica de quê? De que aquele que avança, ou até mesmo aquele que não avança, todos têm contribuições. Né? Quando a gente interage, a gente possibilita isso, né? A troca dos diferentes saberes, porque a escola pública é a escola que abraça a diversidade, né? E ela tem um grande potencial e a gente não pode deixá-la morrer, porque se a gente não cuidar da escola pública, a gente
deixa de cuidar de toda uma sociedade, porque a maioria da nossa população está lá dentro, né? E é exatamente a população que é mais discriminada que está lá dentro. E tem potencial para aprender. E todos eles podem galgar os caminhos que eles desejarem. Precisa só que isso seja ofertado, e ofertado com essa qualidade, com a qualidade que mostra esse aspecto também, né? E eu quero retomar, quando eu digo alfabetização, aprender a ler e a escrever, é aprender a ler e escrever com a função social. Porque não adianta aprender a ler uma palavra, aprender a escrever o nome. Você tem que ler e escrever textos e fazer leitura desses textos. Porque estar alfabetizado é estar inserido social e culturalmente. Como eu trabalhei com alfabetização de adultos, é doloroso o sentimento. Eles têm estratégias de sobrevivência, mas é doloroso quando você escuta que eles se sentem o quê? À margem. Sim. Eles sobrevivem, trabalham, eles criam estratégias. Eles conseguem galgar e educar seus filhos e conseguir com que eles alcancem patamares, com certeza. Mas é sofrido e eles ficam à margem da sociedade. E ensinar a todos é incluir, né? Investir na educação é investir na profissionalização desse professor. E você colocou bem, né? Cada área tem suas necessidades, suas especificidades. Então, a alfabetização precisa de um investimento bem direcionado. Os anos finais precisam de um investimento, porque a gente tem professor que faz matemática, mas não tem nenhum conhecimento de didática. Ele tem um conhecimento teórico. Aí tem uma teórica que se chama Sarah Paim, que ela fala que professor alia dois aspectos: o como ensinar e o que ensinar, que é o aspecto teórico e prático, que tem que trabalhar em sintonia. Eles são interrelacionados. É como ensino e aprendizagem. Eu não posso falar de ensino sem falar de aprendizagem. Afinal, só ensina quem aprende, só aprende quem ensina. Professora, você acha que essa ideia do Todos pela Educação, de municípios vizinhos que não estão tendo um resultado tão bom, recebam suporte dos municípios que estão com desempenho bom para evitar essa penalização, vamos dizer assim, de quem não está indo tão bem nessa distribuição de recursos? A ideia do Todos pela Educação. Exige um pouco de aprofundar sobre, né? Mas a troca é um elemento muito importante, né? Não é só o fato, vamos fazer a troca de experiência. Existem muito mais questões por trás, né? A gente sabe da realidade sociocultural, que são elementos que interferem, mas a didática ela é muito mais efetiva, independente dessas questões. Porque a gente não vai resolver de uma hora para outra o problema econômico, o problema cultural, o fato do pai não ficar em casa. Mas a didática, a gente tem condições de dar um up, vou usar essa expressão, para que isso aconteça. E essa troca, ela tem que ser bem pensada, tudo tem que ser muito bem pensado, bem estruturado. Porque está aí, o Fundeb, ele contribuiu e tem contribuído de uma forma grandiosa. Mas tem vários elementos que precisam ser repensados. Está tendo transporte? Tá, mas como está tendo esse transporte? A qualidade desse transporte? Está tendo formação do professor? Tá, mas e a qualidade dessa formação? Essa visão holística, né, que foi o que a deputada Paula Belmonte trouxe para a gente, né? Deputada, eu tenho aqui duas participações que vão na mesma linha, eu gostaria de ouvi-las. O Derlei Rodrigues, ele diz o seguinte: tem que ser período integral. Um turno deveria ser somente formação profissionalizante, com parcerias com empresas, modelo Senai. E a Fê Gomes, ela diz: estudei em escola pública de ensino integral em Pernambuco e tive muita sorte. Eram 8 horas por dia de um ótimo ensino e muitas vezes tinha aula todos aos sábados para repor aulas perdidas. Então a gente tem duas participações de pessoas que defendem o ensino em período integral, na linha do que o João Marcelo comentou, que em outros países as crianças têm muito mais tempo na escola do que a gente, né? Qual a sua opinião em relação ao ensino integral? Eu sou uma grande defensora do ensino integral. Eu tive a oportunidade de vivenciar isso com os meus filhos, que
morei fora alguns anos do país e eles tinham essa oportunidade do ensino integral. Eu vejo que isso traz para a criança também uma segurança e uma continuidade de um processo, porque a escola ela tem oportunidade de vivenciar o mesmo conteúdo em várias outras áreas. Então, a forma de trabalhar o ensino integral não é só trabalhar, as pessoas acham que o segundo período seria um período que seria só porque a criança vai ficar lá na escola. Não, ele é realmente utilizado para o aprendizado daquela criança de um tema específico. Então, eu sou muito a favor do tema da escola integral. E quando a gente trabalha no aspecto social, como diz a professora aqui, você tá dando possibilidade de outras coisas, quando você tem uma criança no ensino integral, das mães terem oportunidade de trabalhar e você trabalha com a violência e tudo. Eu concordo plenamente com a professora quando a gente fala que a gente não vai conseguir resolver as questões sociais que estão em volta da escola. Mas quando o aluno chega dentro da escola e tem um ambiente totalmente seguro, que ele possa receber e sentir segurança naquele ambiente e que aquele aluno, ele é olhado com a sua personalidade, isso é fundamental. Porque não adianta nós falarmos, não vamos resolver, mas nós temos que saber, eu vi essa matéria esses dias, que uma escola, o que ela está fazendo? Ela está fazendo todo o lanche que sobra da escola, ela congela. E as crianças levam para a escola. Isso é uma coisa fenomenal, porque não custa. E aquilo faz a diferença naquela criança, e aquela criança se sente pertencente daquela situação, de estar dentro de um ciclo que está amparando aquela angústia da criança. Então, eu vejo que essa é a função da escola, a escola ser considerada para o nosso aluno um ambiente seguro. Esse é o papel. Aí nós estamos falando ali na ponta. A escola, muitas das vezes, não tem um banheiro que funciona, nós não temos uma segurança que funciona, um transporte, como foi falado muito bem aqui, não funciona. Como que ele se sente pertencente dessa situação? Deputada, os dados mostram também que estudantes brancos e pretos têm realidades, têm resultados muito diferentes. Estudantes da zona rural e da zona urbana também têm resultados muito diferentes, né? Então, talvez seja mais uma preocupação a ser levada em consideração nessas questões, nesse peso do Fundeb, é pensar em alguma coisa, o que se pode ser feito para diminuir essas desigualdades. Eu vejo uma coisa assim, que eu sempre toco nesse assunto, assim, que eu acho que é muito importante nós estarmos sempre incentivando nossos alunos a terem uma autoestima boa. Muitas comunidades, eu vi isso, presenciei isso, nós somos pobres. Não, por que a gente é pobre? Nós temos mão, nós temos olhar, nós temos capacidade, como disse a professora muito bem falado aqui, de aprendizado. Então, eu acho que isso é algo que nós temos que sempre estar valorizando na nossa escola, independente da classe social que ele vive, a gente trazer essa questão do autoestima das nossas crianças. E isso é algo que por isso que eu digo assim, eu sou a favor de uma escola de qualidade e perto da comunidade, para que ela viva aquela comunidade e que a gente entenda que, por exemplo, aqui em Brasília, eu fiquei muito chocada quando eu soube. Não sei se você sabe o que é pé de Toddy. Você sabe o que é pé de Toddy? Eu vou falar o que é pé de Toddy. Eu fiquei muito... no dia que eu fiquei muito impactada com isso. Pé de Toddy é o quê? Aquela criança que muitas das vezes não tem, e nós temos aqui em Brasília, eu vi que o próximo programa vai ser sobre saneamento básico, nós não temos muitos lugares com saneamento básico e não temos asfalto. As crianças caminham muito no chão vermelho, quem não conhece Brasília, o nosso bairro é vermelho. Aí aquelas crianças chegam na escola com os pezinhos sujos e são conhecidas como pé de Toddy. Da cor do Toddy, do pé. É muito triste isso. Muito. E como que a gente não consegue... A gente tem que olhar aquela criança naquela situação e o professor ter a sensibilidade de não permitir que isso aconteça, por isso que a gente tem que trabalhar com a autoestima. Então, assim, eu sou uma grande defensora de uma escola realmente que ela consiga ter a oportunidade de ver o indivíduo como indivíduo. E tratar aquele indivíduo, que aquela escola seja um ambiente seguro, porque a escola, na realidade, na nossa situação, principalmente na nossa situação econômica hoje, é o porto seguro de muitas crianças. É o porto seguro de nossas crianças. Então, nós temos que trazer todo esse coração, eu vejo isso, um coração de mãe, um coração quente, para que aquela criança se sinta acolhida, com segurança e desenvolver todo o seu intelecto. Professora, eu queria ouvi-la em relação a um ponto que a gente falou pouco ainda no nosso programa, que é o decreto que foi assinado na semana passada pelo presidente Jair Bolsonaro, que institui a Política Nacional de Alfabetização. Só para a gente trazer mais um dado do diagnóstico feito pelo Instituto Ayrton Senna, o Brasil tem atualmente 9% de adultos analfabetos.
senhora que trabalhou com a alfabetização de adultos também, esse percentual é o triplo do que os Estados Unidos tinham em 1950. A senhora acha que a política que foi instituída pelo decreto assinado na semana passada tem condições, as diretrizes que lá estão apontadas, de resolver um problema desse tipo? A questão lá também fala em alfabetização preferencialmente no primeiro ano, mas podendo ir até o terceiro ano. Qual é a sua avaliação sobre o decreto? Bom, eu não me aprofundei, mas de um âmbito geral a gente sabe como é que está a situação e o que a gente precisa. E eu sempre falo dessa didática, né? Volta um pouquinho até no que você falou. A escola é um espaço de aprendizagem e quando a gente garante que todos aprendam, a gente vai mexer diretamente com essa autoestima desse aluno. Então, estar aprendendo é se ver pertencente a essa sociedade, é se ver pertencente a essa comunidade, né? Então, poder garantir isso no primeiro ano é evitar o que a gente tem aí, esse grande problema que tem sido, por mais que a gente já diminuiu, né? Nós tivemos 15 milhões, né? E de repente a gente está com 9, parece que diminuímos bastante, mas não é bem assim. A gente ainda tem um grande grupo e a gente precisa, porque as ações efetivas de ensino e aprendizagem, elas não têm alcançado. Infelizmente, tem sido investido com dinheiro, com formação, mas ela não alcança verdadeiramente a todos. Eu penso que muitas vezes a gente sai atacando para tudo quanto é lado e o problema real não é mexido, né? Então, como agrupar todos esses sujeitos e fazer um trabalho efetivo, que vá ao encontro de que ele aprenda e que esse aprender lhe permita sentir que ele pertence a essa sociedade. Porque a escola, ela é o espaço das aprendizagens. A gente tem todas essas questões lá dentro porque nós trabalhamos com humanos, né? Freud já dizia que existem 3 impossíveis: educar, governar e analisar. Mas o impossível que ele fala não é o impossível do não realizável, é o impossível da complexidade que é lidar com o humano. E essa complexidade a gente não tem olhado para esse sujeito nessa lógica. Tanto que a formação mesmo do profissional, ela não valoriza, de certa forma, todas as áreas do conhecimento que um professor precisa se aprofundar. O professor não é só didática, ele precisa da antropologia, da sociologia, da filosofia, da psicanálise, né? E eu vou mais, né, na psicanálise mesmo, porque nós somos subjetividade, nós não somos só cognitivo, nós somos subjetivos. E uma proposta dessa dimensão que o governo deseja trabalhar para alcançar esses analfabetos, ela precisa vislumbrar tudo isso. Ela precisa realmente formar, não é só chegar lá, juntar e qualquer pessoa. Porque a gente também, quando fala assim, todo mundo pode ensinar todo mundo, todo médico pode medicar todo mundo? Não. Todo professor eu preciso de um profissional para cuidar do meu corpo, qualquer pessoa pode cuidar? Por que na educação qualquer um pode dar pitaco, qualquer um pode fazer o trabalho de um professor? Por que não se investe na profissionalização? Amanda Varenga diz assim, a desvalorização do professor passa por diversos âmbitos, inclusive dentro da universidade. A universidade falha em ensinar a ensinar. João Marcelo Borges, o Todos pela Educação, ele apresentou uma proposta, né, dentro dessa linha das medidas urgentes para o presidente lançar nos 100 primeiros dias, ainda no governo de transição, né, isso foi apresentado. Eu queria ouvir sua opinião em relação a esse decreto. Esse decreto que foi assinado semana passada vai na linha do que vocês estavam defendendo? Olha, eu acho que ele vai na linha se nós entendermos que a alfabetização é um problema central para o país, né? Assim, nós temos, de fato, o nosso problema de qualidade na educação básica começa muito cedo, né? Por isso, percentuais como esse de crianças aos 8 anos de idade, 55% delas não têm um domínio básico de vocabulário. Não obstante isso, eu queria até
se você me permite, Marcelo, abrir um parênteses, porque quando a gente fala muito dos problemas, às vezes a gente tende a tratar a educação brasileira como terra arrasada. Isso não é verdade. Você mesmo mostrou no começo do programa que nos anos iniciais do ensino fundamental, mais do que dobrou o percentual de alunos que alcançaram o conhecimento que o Todos pela Educação julga suficiente, e essa suficiência é comparável à medida do PISA, da OCDE. Eu quero dizer isso porque nós demoramos muito como país para nos importar com a educação pública, nos importar com a sociedade brasileira. Nós temos mais de 500 anos de Estado, temos pouco mais de 100 anos de sociedade, né? A nossa escola de hoje não é igual à escola pública da década de 60, 70. Aquela era uma escola de brancos, de classe média alta. Aquela era uma escola muito homogênea. Qualquer professor hoje se depara com uma escola que é toda a loquacidade e diversidade da sociedade brasileira, com suas dificuldades, mas a sua riqueza, né? Mas é complexo, então ele precisa de muitas ferramentas e conhecimento para lidar com isso. Eu só quero fazer esse parênteses porque eu acho importante a gente citar isso, porque senão a gente tende a associar a educação básica, a educação pública, à derrota, ao fracasso. E não é verdade. Eu acho que quase todos os brasileiros acompanhamos os bombeiros e acho que os bombeiros têm uma altíssima taxa de aprovação popular aí depois do rompimento da barragem da Vale em Minas Gerais. Aplaudimos todos. Se a gente visse o que os professores, a maior parte dos professores estão fazendo dentro das salas de aula das escolas públicas todos os dias, como a gente viu dias a fio na televisão, a gente estaria aplaudindo os professores, só que a gente não vê. Quão heróicos são. Exato. É bom que a gente não veja, porque tem gente querendo gravar professor para criminalizar professor. Eu não quero que a gente filme professor, não. Por favor. Mas o que eu estou dizendo é, a gente não vê o esforço enorme que eles fazem para lidar com muitas dessas dificuldades da sociedade brasileira, que a deputada Paula bem mencionou. Mas, rapidamente sobre o decreto, eu acho que é importante, no sentido do governo, dizer a alfabetização é uma prioridade, já nos seus 100 dias, mas o decreto foi elaborado de uma maneira extremamente atribulada, todos nós acompanhamos. Sua versão final, aprovada e assinada pelo presidente, é importante que se diga, não passou pela discussão com o CONSED, com a Undime, que são as instâncias de representação dos secretários estaduais e dos dirigentes municipais de educação, num governo que diz que seu lema é mais Brasil, menos Brasília. Você não conversa com as redes que oferecem alfabetização. O governo federal tem uma ou outra matrícula no Pedro II e nas escolas de aplicação das universidades federais. E mesmo a forma de fazer com os municípios, adesão, isso não é cooperação. Adesão, para quem tem dinheiro, é uma forma de imposição, né? Porque se você não aderir ao meu programa, você não tem o dinheiro. Então, esse é um mecanismo velho do MEC. Meu tempo está quase terminando e eu quero ver as duas deputadas rapidamente em relação a 2 pontos. Deputada Paula Belmonte, você acha que esse decreto tende a ser debatido na Comissão de Educação da Câmara? Eu tenho certeza. Tenho certeza que ele vem ser debatido, sim. Eu acho que hoje nós aprovamos, inclusive, a vinda do ministro da Educação. Nós vamos ter, anterior a ele, eu acho que o presidente, aqui eu não estava hoje lá na coisa, mas aprovamos também o requerimento do presidente do FNDE, né? Antes dele estar lá. Então, nós vamos estar, assim, debatendo ele. Eu acho muito importante o que o João Marcelo falou, e eu quero aproveitar, como eu falei da educação de Brasília, eu quero dizer que eu fui aluna da escola pública a minha vida toda. Eu estudei desde o jardim até o meu 2º grau aqui na Escola Pública do Distrito Federal e meus irmãos todos. E quero dizer que na escola pública nós temos, e isso é muito importante, a valorização das coisas boas. Nós temos alunos que passaram na UNB, em medicina. Nós temos alunos do ensino básico que estão indo para Bolshoi, porque também foram talentos que foram descobertos. Então, nós temos muitas coisas boas e eu acho que esse ponto que o João Marcelo trouxe é importante nós valorizarmos. Para a gente terminar o programa, existe uma proposta de emenda à Constituição, a PEC 15 de 2015,
e vai ser constituída agora uma comissão especial, né? Essa proposta foi retirada do arquivo pela professora Dorinha, né? E vai ser constituída uma comissão especial. O presidente da Câmara já criou, só falta indicar os membros e instalar, não é isso? Qual é a sua expectativa em relação ao funcionamento dessa comissão e a aprovação disso? Eu serei titular na comissão especial do Fundeb. Acho que a gente tem que continuar trabalhando para que ela seja instaurada o quanto antes. De novo, é uma questão que o relógio está girando, vence no próximo ano. E aí eu espero que a gente consiga deixar um pouco de lado as ideologias, as brigas, os egos, porque é algo tão urgente, tão necessário, que eu acho que se a gente perde um mês, uma semana na briga, a educação perde muito com isso. Existe uma proposta de emenda à Constituição, número 15 de 2015. Se você for na página da Câmara, câmara.leg.br, lá em cima tem uma aba que é Atividade Legislativa, você entra lá, proposições, você coloca proposta de emenda à Constituição, 15 de 2015 e coloca o seu e-mail. Tudo o que acontecer na tramitação dessa proposta, você vai receber um e-mail informando, você vai saber lá quem são os parlamentares que integram essa comissão, os contatos desses parlamentares, e essa pressão que a deputada Tabata Amaral sugeriu que você faça, está lá, tem todas as condições de fazer. A página da Câmara é super transparente e permite uma interação muito grande. Eu quero agradecer a deputada Tabata Amaral, PDT de São Paulo, muito obrigada por sua presença, desejo a senhora bom mandato, primeiro mandato aqui na Câmara. Professora Anair Cristina da Silva Tuboiti, muitíssimo obrigada também por sua participação. Deputada Paula Belmonte, Cidadania do DF, muito obrigada também. Desejo também um bom mandato, muito sucesso grata aqui na Câmara. João Marcelo Borges, diretor de Estratégia Política do Movimento Todos pela Educação, muitíssimo obrigado por sua participação. Muito obrigado, boa noite a todos. Você de casa que nos acompanhou, que participou do nosso debate, muitíssimo obrigado pela audiência. Na próxima semana nós vamos falar de saneamento. Está em debate no Congresso uma medida provisória que facilita a privatização das empresas do setor. Eu sou Maristela Santana e a gente volta na próxima terça, às 9 da noite, ao vivo, aqui na TV Câmara. Até lá.